Alguém encontrou a etimologia? Eu encontrei no Gaffiot, um dicionário latim-francês. Ele diz que comédia vem do verbo como, comere, comptum, que em latim quer dizer, que é um verbo que vem do grego, quer dizer arrumar, arranjar, dispor, compor, pôr em ordem. E o segundo? Então, comédia é uma coisa arrumada, arranjada. Eu disponho as coisas numa certa ordem, uma ficção, Não? Eu acho que, pelo que eu li, esse foi um sentido dado, mas não é o sentido do radical grego. Qual que era, então? Seria, não sei, não lembro qual que era, mas é como, que seria, que vem de divertimento, uma coisa assim, o edia vem do cantor ou poeta, uma coisa assim. Como é que é? Não entendi. Eu não lembro quais são os radicais. É que tem Aedo depois, né? Como Isso. e Aedo é o cantor, né? Que colocaria Que nem no tragédia. Como a tragédia. Tragédia é o canto também. Que daí no tragédia vem do também primeiro... o canto do bode, que eles chamam. Do bode, por causa da pele do bode que faz. Que eles faziam. Sempre tem acompanhamento musical. E o primeiro radical de comédia seria do divertimento. Então, esse sentido de narrativa veio depois, não é o sentido... Original. Pelo que eu... Sim. Não sei se... O Gaffiot diz aqui, fica só com o verbo como. Sim. Muito bem. Nós vimos, até agora, nós estamos, como Dante, nos preâmbulos do inferno. Ainda não entramos. Na primeira aula, nós tivemos uma visão geral do curso e uma bibliografia. Depois, na segunda aula, uma situação histórica, a vida do Dante e especialmente uma inteligência da situação concreta de Dante, histórica, a sua posição frente ao momento de caída. Nós vemos que o Dante é essencialmente um católico liberal conservador. Ele tem um espírito da Revolução, do Renascimento, e, no entanto, ele quer salvar tanto o catolicismo como a Revolução pela união dos dois. Ele quer moderar a Revolução, são coisas antagônicas e incompatíveis, mas ele quer salvar ele e todos os movimentos conservadores. Quando a gente muito diferente de falar de um tradicionalista que de um conservador. A ideia de um conservador é justamente querer mitigar a revolução, as consequências da revolução, para que a gente não chegue nas últimas consequências. Sim, siga por esse caminho, mas, por exemplo, para entender a Revolução Francesa, a gente tem o horror da Revolução Francesa. Aí depois vem o conservador Napoleão, que toma todos os princípios da Revolução Francesa, mas põe ordem, põe beleza, parece que nós estamos voltando atrás e, no entanto, a gente está avançando. O Dante, de certo modo, ele achou que realmente tinha encontrado a fórmula para salvar o movimento humanista e salvar a religião
e, de certo modo, recuperar a sua imagem diante dos católicos. Isso nós vemos na segunda aula. Na terceira aula, nós nos dedicamos a estudar um pouquinho a doutrina sobre os novíssimos. Ou seja, o que é os novíssimos? Morte, juízo, inferno, paraíso. Morte, juízo, inferno, paraíso. Mas por que chama novíssimo? Porque são velhos. Em latim significa as últimas coisas que vão acontecer. Novissima verba, as últimas palavras da pessoa antes de morrer. Novissima verba, o último. Nós incluímos nos novíssimos o purgatório. Depois, na aula passada, nós vimos o formato a forma literária da Divina Comédia, a estrutura literária, e vimos o que a gente chamou da geografia dantesca do inferno, a sua composição. Nós vamos agora entrar. Se o Dante seguiu levado pelo Virgílio, nós vamos levados pelo Dante. Vamos atrás dele e vamos tentar seguir ideia por ideia. Não dá. Se a gente tivesse aula todos os dias, 4, 5 aulas por dia, num ano inteiro, a gente não consegue todo um emaranhado de ideias. É como ele fala de uma selva escura. O texto dele é uma selva de ideias, de alusões, de referências. Mas nós vamos tentar seguir ao menos o caminho trilhado por ele. No primeiro canto, que é um canto introdutório, que não faz parte do canto do livro do Inferno, o primeiro canto. Nel mezzo del cammino di nostra vita, media vita, in morte sumus, quem querimus adiutorium. Nós vemos esse responsório, é dos mais pungentes da liturgia. São Tomás de Aquino não podia escutar esse canto sem chorar. Era tal a impressão que causava isso no povo católico, que na Idade Média, cada vez que tinha alguma desgraça, se fazia uma procissão e o povo cantava o Media Vita, que é muito veemente, a tal ponto que começou a ter uma certa superstição ao redor disso, e os bispos proibiram o canto desse responsório pela superstição, porque era quase para evitar mal olhado. Se amarrava uma fitinha vermelha e cantava o Media Vita. Não. Mas quem conhece esse responsório entende o pathos com que entra na Divina Comédia o Dante. É veemente, é angustiado, é doloroso e é esperançoso ao mesmo tempo, é confiado. Há uma confiança e uma dor ao mesmo tempo. É belíssimo. Quem não conhece, eu recomendo meditar, escutando esse responsório. E, no meio da vida, in morte sumus, diz o responsório. Eis que no meio da vida nos assaltou a morte. Aqui o Dante fala de uma morte pior que a morte,
que é a selva escura dele, que é o pecado dele, a vida miserável dele. Ai, que tarefa de narrar é dura, essa selva selvagem. É engraçado, a selva selvaggia é áspera e forte, e esse E repetido dá uma pungência que nel pensiero rinova la paura. Ou seja, há um susto, um medo, um horror, uma tristeza, uma angústia. De tão amarga, pouco mais lhe é a morte. Então aqui ele finalmente cita a morte. Media vita in morte sumus, quem querimus adiutorium. E aí ele diz o responsório, que quem querimus adiutorium, onde buscaremos ajuda? E aí o Dante mostra o desamparo dele, né? Ele tenta escapar dessa selva escura, ele chega até a borda da selva, sai da selva, entre aspas, e ele tem a ilusão de vencer os seus pecados. Ele, saí dessa selva, muito bem, não quero mais. Como quem diz, muito bem, já está. Não aconteceu nada aqui. Não se sai assim da vida de pecado. Não se sai sem pena da culpa. E ele vai então, ele vê, justo nessa hora, saem as três feras, a onça, figura da sua sensibilidade ferida, o leão, figura da inteligência ferida, e a loba, figura da vontade ferida. Que é a divisão tripartita do inferno, né? Os pecados que ele chama incontinência, a violência ou bestialidade. Bestialidade, aqui a palavra é usada modernamente em outro sentido. Aqui significa a inteligência que se corrompe ao ponto de que o homem se assemelha às bestas, aos animais. Um pecado torna o homem semelhante aos animais. E depois a fraude, que é a ferida da vontade. É curioso aqui, falta uma ferida. Das 4 feridas do pecado original, falta uma. Qual ferida falta? A covardia. E ele vai falar o tempo todo da covardia. É curioso. Aqui ele não cita, mas aqui ele vai repetir o tempo todo. Ele já, diante do avanço dessas feras, que o empurram de volta para a selva, ele já tinha aceitado voltar para a selva e se entregar de novo à selva escura, quando aparece-lhe a sombra de Virgílio. Nós vimos na aula passada como Virgílio é usado pelo Dante como a figura da razão. Essa admiração que os humanistas tinham pela razão. Por outro lado, é a figura da beleza, que a beleza é um esplendor da verdade. E muitas vezes, o grande meio de mover a vontade é perceber como essa verdade é bela, é atrativa.
ela é capaz de deleitar o coração do homem. E finalmente, Virgílio é figura também do império. O Dante ele era partidário do império. Para ele propõe essa restauração do Império Romano. E o Virgílio lhe propõe que ele visite o inferno e o purgatório e que no limiar do céu ele lhe entregaria a uma pessoa, que ele não diz quem que é, que o faria visitar o céu. E aí ele... Deixa eu ver aqui. Ele se acovarda. A ti convém seguir outra viagem, tornou-me ele, ao me ver lacrimejando, escapar deste lugar selvagem que esta fera da qual estás clamando, em seu caminho barra os viandantes, tanto os impede que acaba os matando. Eu lhe aconselho outra viagem, é necessário empreender. Ele termina aceitando. Mas aí nós entramos no segundo canto, que começa com a objeção do Dante. Poeta que me guias, julga minha aptidão se é compatível com o árduo passo que ora me confias? E ele começa a dizer, sim, o senhor narrou a viagem de Enéas, e Enéas foi para os ínferos, ao Hades, encontrar seu pai, muito bem, mas eu? Não, eu não tenho como, vê lá se eu tenho a força de São Paulo, ou a coragem de São Pedro. Não. Portanto, se a seguir ora me obrigo, temo que um desatino isso seria. És sábio e mais entendes do que eu digo. Como dizendo, vamos deixar de bobagem, né? Para quê? Não, pensando bem, não tem sentido. Não. E o Virgílio, ele responde, se de tua fala atino o entendimento, dessa grande alma, respondeu minha sombra, é tibieza o que faz o teu tolimento. Ou seja, ele está dizendo, covarde. E em italiano, a palavra aqui usada é viltade. Viltade? Não é viltade? Mas tem D em... O aviltamento. Beleza, tá tudo semântica. A tua alma foi ofendida pela vileza, a covardia, que é a que faltava, a ferida que faltava mencionar. A covardia, volta e meia aparece a covardia no canto. É uma das feridas mais terríveis da alma. A ignorância na inteligência é a que tem consequências mais graves. A malícia na vontade é a mais culpável, a mais grave, a mais terrível. A sensualidade é, podemos dizer, a mais veemente, mas a covardia que nos paralisa. A covardia é como um veneno
da aranha que nos morde e a gente busca razões, a gente inclina a nossa vontade e a gente se deixa seguir pelas más inclinações da sensibilidade ferida por covardia. L'anima tua è da viltà offesa. Muito interessante, porque o Dante vai primeiro mostrar para ele, o primeiro processo de cura é mostrar de onde vem o movimento de paralisia dele. Isso aqui é importantíssimo conosco, porque nenhum covarde se crê covarde. Ele se crê prudente. Não, eu sou. E é o que ele diz aqui, é sábio e mais entende do que eu digo. O senhor está vendo, claro. É incrível como a covardia é capaz de nos paralisar e nos enganar terrivelmente. Mas a solução para a covardia, para mover o Dante, vai ser outra. Mostrar de onde vem, certo? Que o coração dele é vil. A palavra é forte, né? É vil. A nossa covardia nos torna vis. Mas o Dante, que não ia contar nada, ou desculpe, o Virgílio, que não ia contar nada, diz: tá bem. Você está nessa atitude covarde, eu vou ser obrigado a lhe contar. Estava eu, tranquilo, no meu limbo, conversando com os outros poetas, e quando estava eu com os espíritos assustados e mulher me chamou beata e bela. Há uma aparição no limbo de uma alma bem-aventurada do céu. E ele diz que era tal a beleza dela que imediatamente ele se lhe lançou aos pés e se ofereceu para fazer tudo o que ela pedisse e mandasse. Luzia o seu olhar mais do que estrela e começou a dizer, suave e iriana, com angélica voz, no idioma dela: ó ânima cortese mantuana, ó alma generosa mantuana, de quem a fama ainda no mundo dura e durará quanto a memória humana, o amigo meu, mas não da sua aventura, l'amico mio e non dell'avventura. Beatriz diz do Dante, ele é amigo, ele participa da minha amizade, mas não da minha bem-aventurança. Nos une a amizade, mas não a bem-aventurança. Eu vejo a Deus e ele está na pior das desgraças. E ela pede ao Virgílio que vá ajudá-lo com a tua fala ilustrada. E o que mais de salvá-lo for capaz, ajuda-o para que eu seja confortado. Eu sou Beatriz. A palavra Beatriz é, em latim, Beatrix. É justamente bem-aventurada. E não só bem-aventurada, mas a que faz, assim, a terminação, Beatrix, é que produz bem-aventurança. Não só ela é bem-aventurada, mas produz bem-aventurança, causa bem-aventurança nos outros. É a figura da teologia, do conhecimento da verdade. Muitos falam que Dante usa essa figura
quando ele se converte e começa a frequentar as aulas no convento dos dominicanos e fica deslumbrado com o conhecimento da teologia, é nessa hora que ele tem essa ideia de tentar fazer uma infusão de catolicismo no humanismo. E aqui é curioso, porque a Beatriz, deixa eu ver aqui, ela pede, né, há um diálogo dela com o Virgílio, que fica assustado como uma alma do céu está ali, já nas bordas do inferno, se ela não tem medo. Ela diz que não há perigo, que uma vez que se alcançou o céu, já não se pode mais perder, que não há nada que possa atingir a bem-aventurança uma vez alcançada. Uma vez alcançada a visão de Deus, não se perde mais. Tal fui feita por Deus, sua mercê, que esta vossa fatal miséria não me afeta, nem chama deste incêndio me molesta. Aí ela, é interessante, ela fala uma coisa: Donna è gentile nel cielo, che si compiange di questo impedimento, ovvio ti mando, si che duro di un dicio la fu frange. Mulher gentil há no céu, que se inquieta com o transe aonde a hora estou te remetendo, que mais severo julgamento veta. Ela faz referência aqui, a Beatriz faz referência de que o começo dessa história toda parte de Nossa Senhora. É Nossa Senhora que decide a conversão do Dante e chama Santa Luzia. Ela, a Luzia, então pediu, dizendo: agora aquele adepto teu fiel, porque o Dante era devoto de Santa Luzia, padroeira do sul da Itália, esse que está sob a sua proteção, já que você é padroeira dele, de ti precisa, e eu te recomendo. Então, o começo dessa intercessão parte de Nossa Senhora. Santa Luzia, movida pelo pedido de Nossa Senhora, decide ajudar o Dante. Luzia adversa tudo que é cruel, logo moveu-se, vindo procurar-me, onde eu sentava com a antiga Raquel. É bonita a figura. Beatriz estava com a Raquel no Antigo Testamento, numa conversa bem-aventurada, de felicidade. E Santa Luzia pede a Beatriz que faça algo. É curioso essa intercessão de intercessão de intercessão. Beatriz, glória de Deus, disse: salvar quem mais te amou, não vais na desventura? Como pode ser? Ele que tanto te amou, não vais fazer nada por ele? Então, quando desci cá embaixo do meu posto eleito para confiar em tua palavra honesta. Bonita essa figura. Fidandomi del tuo parlare onesto,
que honra é para ti e para os que a têm aceito. Ao terminar sua fala, Mestra, em lágrimas, luzindo o olhar, volveu: o que esta minha vinda fez mais presta. A ti cheguei como ela prescreveu, diz Virgílio prudente. E aquela fera afastei da tua frente, que ao monte ameno obstou o caminho teu. Então que há? Por que estás reticente? Por que no peito tal tibiez retens? Por que não és audaz e persistente? Como é que pode se deixar levar pela covardia quando há no céu alguém que reza por ti? Alguém que te chama desde o céu. Como é que pode ser que um homem se acovarde? Como as flores que o gelo nocturnal inclinou e cerrou, e o sol aclara agora, e eretas abrem-se afinal, assim passei do medo que prostrara meu coração à audácia que irrompeu, diz o Dante, e respondi com mente franca e clara: ó pietosa colei que me socorrese, soccorse. Ó piedosa aquela que me socorreu, e tu, cortês, que tão pronta resposta deste ao intento que ela promoveu. Aqui uma breve pausa. O que é capaz de mover-nos à audácia e fazer-nos vencer a nossa covardia é a virtude da esperança. A virtude teologal da esperança. E a obra própria da virtude teologal da esperança é o desejo. A virtude da esperança está fundada não nas próprias forças, mas na promessa que Deus faz de nos ajudar. Ora, a promessa de Deus é mais forte e mais certa e mais segura do que o próprio fato. É mais seguro uma promessa de Deus do que um fato concreto. Eu tenho este livro. Vale mais a promessa de Deus de me dar um livro do que ter ele na mão. Mas olha um pássaro na mão que dois voando. Na virtude da esperança não funciona assim. Mas vale a força de quem prometeu. É tal a promessa divina que ela é capaz, muito mais, do que as nossas forças. Aqui, o Dante vem mostrar que o grande meio de vencer a nossa covardia é fundamentar a nossa esperança, é colocar o coração nessa segurança do auxílio do céu. Tornaste minha mente tão disposta com as palavras tuas a proceder, que já voltei à primeira proposta. E essa palavra é uma palavra que na Sagrada Escritura tem um significado muito, muito forte. Voltar ao primeiro intento, como é que se diz? Ao primeiro propósito. É a conversão. É voltar à promessa do batismo. É retomar os seus votos de religião, é o que os gregos chamavam a metanoia, essa dispor-se de novo, depois que o frio secou o coração e enrijeceu, essa força da promessa feita de alguém no céu que é capaz de acender o coração. Orvà, que um sol volere e d'ambedue. Vamos, porque agora é de dois um só querer. Ele está dizendo, se antes o Senhor queria me levar e eu não queria, agora nós temos ambos o mesmo querer. Agora eu também quero ir. Agora sou eu que quero ir.
e entrei pelo caminho árduo e silvestre. Que curioso. Árduo e silvestre. Palavra de Nosso Senhor dizendo que o seu jugo é pesado e suave ao mesmo tempo. O meu jugo é doce e leve. E aqui a gente podia fazer um excursozinho sobre a comunhão dos santos. Essa verdade afirmada no credo. Creio na comunhão dos santos. O que significa a comunhão dos santos? Quem me explica? Vocês rezam no credo, suponho que todos os dias. Coisa é? A vida da graça, não é? A vida da graça é o fundamento da comunhão dos santos. Mas o que é isso que a gente chama a comunhão dos santos? Creio na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados. O que significa essa expressão, comunhão dos santos? É o mesmo Espírito Santo que anima, que vem primeiro a vida da graça, não é? Você está dando um fundamento assim mais profundo, mas o que é? É a vida dos santos no céu. A bem-aventurança? Não. Mário. Catecismo. Catecismo. A comunhão dos santos é o fato misteriosíssimo, de que todos os membros da igreja, membros vivos da igreja, têm um vínculo entre si como vasos comunicantes. O que um faz repercute nos outros. Há uma união espiritual entre todos os membros da igreja, batizados, a não ser que ele seja cortado ao ir para o inferno. Mas mesmo em pecado mortal, todos os membros da igreja estão unidos entre si, de modo que o bem de um é bem de todos e o mal de um é mal de todos. Uma pessoa, por exemplo, quando comete um pecado escondido, um pecado interno, na alma, sem que ninguém saiba, ele está defraudando a igreja inteira. Ele está cometendo um atentado contra a igreja inteira. Um ato de virtude, por mais escondido que seja, é um bem e um tesouro da igreja inteira. Eu tenho um vínculo muito mais estreito com um chinês perdido no meio das montanhas da China, se ele é batizado. Nunca soube, nunca escutei falar dele, nunca supus a existência dele, e no entanto, nossas almas estão unidas, muito mais do que o meu vizinho, que não é batizado, que não é católico, que não pertence ao corpo místico da igreja. É isso que se chama a comunhão dos santos. É por isso que nós podemos interceder um pelos outros. É por isso que nós podemos aliviar as almas do purgatório. É por isso que as almas do céu podem interceder por nós. É isso aqui que o Dante sublinha nessa referência a essas intercessões sucessivas. É uma verdade belíssima e muito profunda, e que vai causar o nosso, eu ia dizer espanto, vai causar a nossa admiração no dia do juízo final. Quando a gente se der conta das malhas de união que havia entre nós, dos vínculos que havia entre nós, e nós nem supomos. E a gente vai ver todas as harmonias das coisas, das relações que havia,
como, puxa vida, foi porque aquela velhinha sem dente que rezou por mim, sem saber que rezava por mim, que eu me converti, que eu me aproximei da graça. Foi naquela vez que eu aceitei esse pequeno sofrimento que eu abri a porta do céu para uma alma do purgatório. Nós vamos ver esses vínculos todos no dia do juízo final. O efeito desta revelação, o Dante venceu o medo e a covardia. Tu m'hai con desiderio il cor disposto. Tu me has disposto o coração com o desejo, que é o ato próprio da virtude da esperança. Que io sono tornato nel primo proposito. E eles chegam assim, com essa disposição, à porta do inferno. Não resisto à leitura. Eu acho que eu já li, só nessas poucas aulas, acho que eu já repeti essas palavras umas 10 vezes. Per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente. Giustizia mosse il mio alto fattore. É o que moveu il mio alto fattore, o meu alto criador, foi a justiça. Fecemi la divina potestate, la somma sapienza e il primo amore. Aqui o Dante está fazendo uma referência à Santíssima Trindade. A divina potestade, o Pai, a suma sabedoria, o Verbo, o Filho, e o primo amor, o primeiro amor entre o Pai e o Filho, o Divino Espírito Santo. Foi a justiça que moveu a Santíssima Trindade a me criar. Dinanzi a me non for cose create, se non eterne, e io eterna duro. Antes de mim não foi coisa criada. Nós podíamos objetar que os anjos foram criados antes do inferno. Os anjos foram criados e o inferno foi criado como resposta ao primeiro pecado dos anjos, a caída dos anjos. Pois é, mas a gente podia dizer, para salvar a ortodoxia aqui no Dante, que os anjos não são cose, são persone, são coisa criada. A primeira coisa criada foi o inferno, como resposta ao pecado dos anjos. Por justiça, porque era justo a resposta. E a porta diz aos que entram por ela: lasciate ogni speranza, voi che entrate. No Gênesis tem referência também à divindade, por exemplo, na criação, quando fala em plural. Sim, é só referência, só. Se Nosso Senhor não tivesse revelado, não tinha como saber, porque pode ser um plural majestático, pode ser. Tem vários indíciozinhos que, a posteriori, a gente pode olhar e. Essas palavras, vi no tom escuro, escritas sobre o alto de uma porta, de onde eu disse: meu mestre, o seu sentido é duro. A porta do inferno é a figura da morte. E o primeiro que
quer significar aqui é o irremediável da morte. Não há mais volta. Lasciate ogni speranza voi che entrate. Não tem mais volta. O tempo acabou. E ele toma um susto e volta à covardia dele. Constantemente ele volta a ter o medo. Livra-te desse medo circunspecto. Que aqui toda tibieza esteja morta. Ogni viltà conviene che qui sia morta. E ele fala que chegando a hora estamos ao conspecto das tristes gentes, das quais eu já te disse que tem perdido o bem do intelecto. Aqui a gente pode fazer referência a um erro doutrinário que o Dante sublinha como era uma corrente teológica do Sigério de Brabante, que foi um movimento aristotélico, tortuoso, confuso, e ele propunha que todos os homens têm um intelecto só, e que ao ir para o inferno os homens perdem o contato com esse intelecto universal. Uma coisa muito confusa, mas o Dante vai colocar o Sigério de Brabante no céu, do lado de São Tomás de Aquino, que ensinava exatamente o contrário, né? Mas ele tinha em alta consideração muito ruim, muito errado, muito mal. Mas deixando de lado ele faz como uma certa referência o que ele está, assim, o claro que está querendo dizer aqui é que em todo pecado há um erro da inteligência, há um engano. Em todo pecado há um engano. Isso diz São Tomás de Aquino. Não há nenhum pecado que não tenha no seu fundamento uma ferida, um erro na inteligência. Ora, quando a alma se condena e vai para o inferno, ela fica fixada na escolha que ela fez. Ela vai ficar fixada para o resto, para toda a eternidade, eu ia dizer para o resto da vida, já não tem mais vida, para toda a eternidade no erro. Perder o bem do intelecto, que é a verdade, E eles entram e começam a escutar gritos, passam pela porta do inferno e se encontram num grande átrio e começam a escutar gritos e blasfêmias e horrores. E o Dante pergunta quem são esses e que gente é essa, indaguei, nesse clamor que parece em sua dor tão derrotada. As almas que vês nesse amargor são dos que têm no mundo, e ora deploram, vivido sem infâmia e sem louvor. Como é que é? Eles não têm nem castigo, nem vitória, nem louvor, nem reprimenda. São os pusilânimes, os homens ignavos, sem fama, senza infâmia e senza lodo, nem céu nem inferno. É o átrio dos pusilânimes, dos homens covardes, dos que não se decidiram,
a gente vê um espelho, né? Assim, isso é um tapa na cara. Isso não existe. Esse átrio não existe. Ai, mas é o mais terrível de ler isso aqui. É o átrio dos que tem como lema nem tanto. Não sejamos radicais. Não levemos as coisas à testa. Não, para que tanto? Não, sejamos moderados, né? Não tiremos todas as consequências e conclusões dos princípios. Não. Nunca tanto. Vamos. E qual é é impressionante, qual é o castigo que o Dante põe para esses homens? Não morrer. Não morrer nunca. Envelhecer sem morrer. Eles não passaram pela morte. Esses. Aqui é uma figura, ele usa a figura da Sibila. A Sibila, a famosa Sibila de Cume, que Enéas vê numa gaiola no Hades. Ela foi enganada por Apolo. Apolo promete que ela podia ganhar o que quisesse. E ela pede não morrer. Mas Apolo engana. Faz com que ela não morra, mas ela supunha que ela ia ficar sempre bela e jovem e feliz. Não. Ela vai envelhecer e sofrer, mas sem nunca morrer. Sem nunca ter o descanso da morte. Tem o T.S. Eliot, o poeta, ele começa a famosa poesia dele, The Wasteland. Como é que se diz em português? Terreno baldio? Como é que é a tradução em português? The Wasteland. Geralmente não traduzem. Não traduzem? Em espanhol, acho que é... Peraí, como é que chama? Terreno baldio. Terreno baldio. E ele começa com uma frasezinha, uma epígrafe, né? Ele diz, uma citação de Virgílio: Nam sibilam quidem cumis, ego ipse oculis meis vidi. Pois a Sibila de Cumes, com certeza eu mesmo vi com estes olhos, numa ampula, numa jaula, e com ela os meninos que gritavam. Aí ele põe em grego: Sibila, tifeleis. Sibila, que quereis? Respondeu Atila, e ela respondia, aí põe em grego também: Apothanein fellow, quero morrer. Com isso ele começa, o Eliot, a descrição do mundo moderno. Os homens que envelhecem e não são capazes nem de morrer. E aí ele põe depois The Hollow Man, os homens ocos, vazios, né? We are the Hollow Man. Nós somos os homens vazios. We are the stuffed man, empalhados. Um homem que tirou tudo, tiraram todas as vísceras, tiraram tudo, e tem aparência de homens, mas está vazio. Não tem nada dentro. É a esses homens, nós, homens modernos, que o Dante dedicou o átrio do inferno. Tem um autor inglês, Evelyn Waugh, ele tem um
capítulo da novela famosa dele, Brightside, The Age of the Common Man, a era do homem. The Common Man é o homem, não é o homem comum, é o homem, não é mais. Qual é o grande exemplo de hoje? Quem são os heróis? Qual é a gesta feita pelos homens de hoje? O que os homens de hoje desejam fazer? Não quero nada. Eu quero passar em brancas nuvens. Tem uma poesia esqueci, um poeta brasileiro, que ele diz que passou essa vida em brancos lençóis. Pois é terrível, terrível, terrível essa descrição, e deveria nos sacudir veementemente e devia nos mover à coragem e ao valor. Eles atravessam ali e chegam ao rio Aqueronte, que é o rio do Hades, e vem o barco do Caronte. Se a porta do inferno é a figura da morte e sublinha o aspecto de definitivo e de, como é que se diz, de desespero do inferno, o Caronte é ele mesmo a figura do remorso. Etimologicamente, remorso não é arrependimento. Arrependimento é voltar atrás no que se fez. Remorso é só se morder e remorder, e remorder, e voltar a se morder, sem sair da posição em que está. O remorso não tem arrependimento. E ele, o Caronte, ele insulta e... Na Sagrada Escritura, a figura do remorso é a figura do verme, que come por dentro constantemente e que nunca termina e que sempre corrói por dentro. Essa é a figura da Sagrada Escritura do remorso. O Dante usa a figura do Caronte e o Caronte diz para ele: não, eu não passo com um homem vivo aqui. O remorso que eu quero ferir é daquele que não tem volta, é aquele que não tem solução, é um remorso que corrói e que não cura. É esse o meu remorso. A um homem vivo, não, porque ele pode voltar atrás. Não, eu não levo ele. E o Dante diz: te acalma, Deus mandou. Ele diz: do lugar onde se pode mandar, mandaram. De modo que te aquietem, meu velho. E o Caronte fica irritado. E o Virgílio diz assim, de canto de boca, pro Dante: isso é bom sinal, isso é bom sinal. Porque se o Caronte está irritado com você, isso é bom sinal. Porque se você tivesse já assim, sem solução, ele ia estar contente de lhe levar. E aqui ele faz outra citação do Mediavita, esse responsório que eu falei, como folhas secas de outono, que um vento arrasta, as almas foram levadas por um vento impetuoso que as arrastou. Exatamente, isso é uma citação do profeta Isaías, que é repetido nessa quasi ventus abstulerunt nos et quasi folium universi
só sei cantando. Et cetidimus. É muito impressionante a melodia, porque a melodia cai também, né? E nós caímos, como um vento impetuoso nos arrastou e nós fomos levados. Quasi ventus abstulerunt nos. Bom, esqueci a citação inteira. Nessa hora em que eles entram no barco e começam a travessia, um terremoto e um vento abrasador nessa travessia, e é tal o espanto que o Dante sente que ele desmaia, que ele cai no terror ali, e ele vai acordar já no limbo, no quarto canto. Nós falamos já na aula passada, de modo que eu não insisto. A palavra limbo se refere a duas realidades. Primeiro ao seio de Abraão, como foi chamado na Sagrada Escritura, que é a espera do céu no Antigo Testamento. Antes da redenção de Nosso Senhor, todas as almas que se salvavam não tinham a bem-aventurança ainda, não tinham o céu, porque Nosso Senhor não tinha ainda morrido na cruz. Então, as almas dos justos esperavam no limbo, no seio de Abraão. Mas a palavra limbo, tal qual, é usada para o lugar das almas que morreram sem uso de razão. Aqui o Dante põe os justos da antiguidade, né? Os homens retos da antiguidade. Não. Os homens, se têm uso de razão, vão ser julgados pelos elementos que eles têm, sem os meios da graça, ou com os meios da graça, né? Deus Nosso Senhor é justo e vai julgar cada qual com os meios que teve. Mas é possível que um homem tenha tido uma retidão e tenha tido a graça de Deus, apesar de não ter o batismo sacramental, ele tinha o batismo de desejo implícito e pertencia à igreja implicitamente. E os antigos da antiguidade, se morreram em graça de Deus, foram para o seio de Abraão e foram para o céu quando Nosso Senhor morreu. Atualmente, agora, só há no limbo as almas que não têm uso de razão. Uma vez que há uso de razão, há ato moral, livre e responsável, que merece prêmio ou castigo. Não tem limbo agora. Né? Se vocês pensavam que podiam ter um lugar neutro, onde ao menos escapar, não. O limbo, o Dante chama um limbo de Nobre Castelo, onde todos esses grandes personagens ele cita. É interessantíssimo. Eu fiquei morrendo de vontade de ir lá no limbo, de conversar com essa gente toda. É genial. Mas ele cita assim, vários. Sócrates. Eu fiquei com vontade de conversar com Sócrates. Mas ele só intervém um cortejo de poetas. O Dante puxa a sardinha, a brasa para a sardinha dele e põe 4 grandes poetas. Homero, o autor da Ilíada, grego, único grego aqui, século XIX, século IX a.C. Horácio, já poeta romano, ano 65 a.C. até o ano 8 a.C. Ovídio, ano 43 a.C. até ano 17 depois de Cristo, o autor da famosa Metamorfose. E Marco Aneo Lucano, que nasceu em Córdoba, da Espanha, mas
é considerado um poeta romano. As obras dele são desconhecidas. A única obra que chegou até nós é Bellum Civile. E nós deixamos aqui, porque a hora foi embora. Na aula que vem, nós entramos já no inferno dos luxuriosos, dos pecados contra a pureza. Faz quantos fazer uma medida? Já digo. Mas para a aula que vem, o Rafael vai compor música e vai cantar com nós. 4 de setembro, canto 5º ao 8º, do círculo 2º ao 5º. Muito bem. Vocês tinham alguma pergunta, alguma dúvida? Tu disse que o inferno foi a primeira coisa criada. E para os anjos? Foi criado para os anjos. Mas material? Ele foi criado material para os anjos, como castigo próprio para os como é que anjos. um anjo, que é uma criatura imaterial, pode sofrer um castigo material? Nós vimos isso na aula dos anjos. Ele está submetido. Exatamente. Tá. É como uma ideia obsessiva. O inferno material é um lugar no qual a inteligência angélica Consegue tirar. não pode deixar de pensar naquela matéria que vai ser a matéria mais vil de todo o universo, e a inteligência dele fica obcecada por aquela matéria. Esse é o sofrimento, entre aspas, material dos demônios. As almas que se condenam para o inferno dos demônios. A gente está entrando, de certo modo, num castigo alheio. É uma coisa curiosa. Nem sequer é justo e muito exato, e ninguém sofre absolutamente nada que não corresponda exatamente e justamente ao seu ato. Mas a gente vai estar entrando numa rebelião alheia, num enfrentamento alheio e num castigo alheio. A comunhão com os demônios. Exatamente. Que horror.